Glória a Deus, presença maravilhosa de Jesus aqui essa manhã no nosso meio. Você está sentindo aí o Senhor perto de você, a sua presença? Coisa maravilhosa, manhã preciosa. Nós estamos no melhor lugar. Nós estamos aonde Deus está, aonde Deus ordena a sua bênção. E eu quero aproveitar que você está de pé. Eu gostaria que você abrisse na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Pensei em ler 3 versículos, mas esse capítulo 2, ele é muito profundo e eu quero ler com vocês todo esse capítulo. E depois vamos orar e você vai se assentar e poder ouvir aquilo que o Espírito Santo quer compartilhar ao nosso coração. Essa palavra Deus me deu ontem à noite, e eu elaborei hoje pela manhã, então ela saiu do forno, está quentinha, e eu espero que você seja abençoado pela palavra de Deus essa manhã. Obrigado, viu? Obrigado a todos vocês, obrigado mesmo. Se estiver aqui, nosso irmão Gessé está aqui pela manhã, que bom Gessé te ver aqui, que bom ver muitos queridos que estão retornando, voltando, que bom tê-los aqui essa manhã. Pastor Martinho, que bom te ver aqui, né? Você está mais magro, né? Estou percebendo isso. Olha, vivo, que é o mais importante. Efésios capítulo 2. Olha o celular aí, Gessé. O povo está te procurando, hein? Se for algum anjo que mandou recado para você aí, fala para mim. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feitos no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Aí, pronto. Obrigado. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Que manhã preciosa, que lugar precioso, onde a Tua presença está aqui no meio de nós. Eu quero render a Ti, tributar a Ti todo o louvor, porque a causa de estarmos aqui é o Senhor, e não viemos aqui por causa da bênção, viemos aqui buscar o Deus da bênção. O Senhor é mais importante do que as bênçãos. O Senhor é aquilo mais precioso que temos. Bênçãos são consequências. Nós temos o tesouro maior, a preciosidade maior.
nós temos o Senhor na nossa vida. E queremos te agradecer por estar neste lugar, nesse ambiente, e sentir aqui no ar a presença poderosa do Senhor. Que nesta manhã, Espírito Santo, tu venhas me usar, porque eu sou somente um canal, um instrumento teu. Eu não quero aqui falar de conhecimento, de experiências somente da minha vida. Eu quero pregar a genuína palavra do Senhor. E eu sou o teu instrumento para pregar essa palavra. Que eu faça tudo aquilo que o Senhor preparou essa manhã. Que eu seja somente esse canal teu para expressar a tua palavra. E Espírito Santo, ao mesmo tempo, fala ao coração da tua igreja através da palavra. Que essa palavra caia numa boa terra. Que essa palavra produza frutos na nossa vida. Que essa palavra possa animar aquele que está desanimado. Possa erguer aquele que está caído. Possa ser luz para aquele que está sem direção na sua vida. Possa ser cura para aquele que está doente essa manhã. Oh Espírito Santo, opera no meio da igreja, através do compartilhar dessa palavra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Se assente, meus queridos. Me ajuda aqui, que está fazendo só barulho. O tema dessa mensagem é salvação presente de Deus para nós. Salvação presente de Deus para nós. A salvação não é uma conquista humana, não, mas é uma dádiva de Deus. Salvação é um presente de Deus. Nós não alcançamos a salvação por méritos humanos, por boas obras que fizemos, mas recebemos ela pela graça, alcançamos pela graça. A salvação não é um troféu que erguemos dizendo: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei o próximo, eu fiz boas ações. Não é uma medalha de honra. Salvação é um favor imerecido. Eu e você não merecíamos, mas a salvação foi um presente de Deus para nós. Diga glória a Deus por isso. A salvação é o resultado do sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Então não é por aquilo que fazemos, mas o resultado da salvação é a cruz. É aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E olhando um pouco esse capítulo e vendo aqui, principalmente, versículo 8 e versículo 9, eu quero aqui essa manhã compartilhar 3 verdades naquilo que Paulo diz à igreja de Éfeso. Paulo está aprisionado em Roma, mas ele fala aqui de salvação, ele fala de graça, ele fala de fé, ele fala de o que éramos e o que somos hoje. E eu quero aqui nessa manhã me deter no 8 e no 9 para falar 3 verdades que são importantes para nós como cristãos, para que você saia daqui essa manhã abençoado, para que você saia de cabeça erguida, sabendo da importância que você tem para Deus, daquilo que Deus fez por você. E a primeira coisa que eu vejo aqui é porque pela graça sois o quê? Salvos. Você pode repetir comigo? Pela graça sois o quê? Sois? Pela graça sois? Para fechar, pela graça sois salvos. Graça de Deus é o seu amor imerecido, endereçado a pecadores e perdidos como nós. Paulo aqui está dizendo: nós estávamos mortos em ofensas e pecados, nós andávamos segundo o desejo da nossa carne, nós éramos como aqueles que estão vivendo na natureza pecaminosa. Mas diz o texto, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, em nossas ofensas, Ele nos alcançou pela sua graça. Todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos caminhando para a perdição, todos nós tínhamos uma natureza pecaminosa.
vivíamos em pecado, em ofensa, da vida errada. Mas a Bíblia diz que pela graça, a graça de Deus nos alcançou, e o fundamento desta salvação é a obra sacrificial de Jesus por nós na cruz do Calvário. Ele se fez pecado por nós. A Bíblia diz: o pecado que nos traz a paz estava sobre ele. Ele carregou todos os nossos pecados, ele carregou todos os nossos erros, ele foi feito maldição por nós, ele bebeu o cálice amargo, ele pagou a nossa dívida, ele morreu a nossa morte. Por quê? Porque nós éramos condenados, mas pela graça de Deus, hoje nós somos justos, não por méritos, mas a graça de Deus que nos alcançou aonde estávamos. A graça de Deus. Deus nos salvou sem nenhuma cooperação humana. A salvação não veio por mediação eclesiástica. Deus não precisou de pastor, de padre, de sacerdote nenhum. Deus, através da sua graça, nos alcançou. Não é mérito nenhum nosso, mas foi a graça de Deus, sem nenhuma ajuda humana, que alcançou a minha vida e alcançou a tua vida. A duplicata, a promissória, que estava na mão do diabo, a sentença da morte, nós éramos devedores, mas foi rasgada por Jesus na cruz do Calvário. Diga glória a Deus. A dívida era pesada, nós estávamos na mão do diabo, mas Jesus, através da cruz, ele pegou a promissória e rasgou e disse: agora você é justo, agora você é diferente, agora a dívida foi perdoada, não por mérito, mas na cruz a nossa dívida, o nosso saldo devedor foi quitado através da graça de Jesus que nos alcançou. Aleluia, 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 aleluia. Deus nos amou quando éramos fracos, quando éramos perdidos, quando éramos inimigos. Deus não nos salvou pelas nossas virtudes, porque não havia virtude em nós. Deus nos salvou apesar das nossas mazelas, apesar dos nossos pecados. Ele não nos amou porque éramos amigos dele, não. O pecado nos fazia inimigo dele. Não éramos amigo dele, mas ele nos amou e deu o seu filho. O seu filho não para ser servido, mas para servir a todos nós. Ele se deu, ele se doeu, ele se doou. Esse amor incomparável, incompreensível, esse amor que sem medida a pecadores, é a expressão maior da sua graça. Jesus se fez pecado por nós, Jesus tomou o nosso lugar. A cruz é o palco que realizou o maior esplendor da graça de Deus. Ali está a expressão do amor de Deus pela nossa vida. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a graça de Deus me alcançando, apesar dos meus pecados, apesar dos meus erros. Ele me salvou. Ele me salvou. A salvação não é obra de homens, a salvação é obra de Deus. Deus nos salvou. Antes que tudo existisse na eternidade, Deus planejou esse momento. Deus planejou a sua igreja. Deus planejou me salvar e te salvar. Deus olhou que eu e você estávamos perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nos nossos erros. Eu não merecia e nem você merecia estar na presença dele, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. Nós éramos os maiores condenados.
mas agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A graça de Deus, a graça de Deus. Nós estávamos sujos. Pensa um pouco quem era você ou eu há um tempo atrás. Mas o Senhor foi. Eu não merecia estar aqui. Eu me escondia de Deus como você também. Mas um dia, essa graça foi aonde estávamos. Onde nenhum ser humano queria ir. Onde ninguém acreditava. Essa graça foi. Começou a fazer uma obra dentro de nós. Começou a transformar o nosso ser. Glória a Deus. Aquelas vestes sujas, Ele começa a trocar. Tira as vestes de tristeza e começa a colocar vestes de alegria. Começa a fazer a nossa barba, corta o nosso cabelo, dá um banho espiritual na nossa vida, começa a mudar a nossa cara. Aquele homem, aquela mulher que estava sujo por dentro, que estava sem perspectiva, que ninguém acreditava, essa graça foi lá, alcançou a tua vida, mudou a tua história, e hoje você pode dizer em alto e bom tom: eu sou salvo, não por méritos, mas por causa da graça de Jesus que alcançou a minha vida. A graça de Deus, a graça do Senhor. Mas aqui Paulo continua dizendo que pela graça sois salvos por meio da fé. Vamos tentar repetir então esse texto. Pela graça sois o quê? Por meio da fé. Se a morte de Cristo na cruz é a causa maior da nossa salvação, preste bem atenção nisso. A fé é o instrumento por esta salvação. A fé foi o instrumento para a salvação. Não fomos salvos por causa da fé, mas fomos salvos mediante a fé. Há uma diferença. Não somos salvos pela fé. A fé foi o meio que nos trouxe salvação. Sabe aquela coisa? Deus nos deu o presente que é a salvação, e que nos levou à salvação foi a fé. A fé foi a prática de eu falar: eu quero essa salvação. Eu quero essa tão grande salvação para a minha vida. Então a fé é isso. É o instrumento para a nossa salvação. A graça é a base, a graça é o fundamento, mas a fé é o instrumento de Deus para nos salvar. Deus precisou usar essa fé que foi gerada em nós. É bom diferenciar essa fé salvadora da fé do dia a dia da nossa vida, que vem pela palavra e a palavra de Deus. Essa fé é uma fé salvadora, que foi gerada por Deus dentro de nós. Isso é, eu fui alcançado pela graça e Deus gerou em mim essa fé, e essa fé me deu autoridade, me fez tomar atitude de alcançar essa graça, de pegar essa salvação e dizer: agora eu sou salvo pela graça, mediante a fé, instrumento da fé que Deus brotou no meu coração. Aleluia! Então a fé é esse instrumento. A fé é a mão estendida. A graça está ali à disposição, a salvação está ali, e essa mão que se estende para pegar essa salvação é a fé. A fé. A fé que foi gerada por Deus. Essa fé salvadora que é dom de Deus. Que é dom? Dom é presente de Deus. Deus nos presenteou, porque não tínhamos essa fé, mas essa fé foi gerada em nós. E essa fé que foi gerada em nós foi um presente de Deus, e a graça estava aí, e a salvação estava aí, e eu fui lá, estendi a mão e disse: agora eu sou salvo, mediante a fé, pela graça em Cristo Jesus nosso Senhor. A fé é isso. O pecador é incapaz de salvar-se. O pecador está cego nos seus delitos e pecados, mas a graça vem. Esse favor imerecido vem,
E aí Deus gera fé, essa fé salvadora no meu coração, que me capacita a aceitar esse presente maravilhoso de Deus, que é a salvação. Você pode aplaudir a Jesus por esse presente? A fé é isso. Mas aí continua mais o texto. Porque pela graça sois o quê? Por meio da? Isso não vem de vós, é dom de? Dom quer dizer o que? Presente. Presente de Deus. Deus te presenteou com a salvação. Deus gerou no teu coração essa fé salvadora, porque eu não queria Jesus, eu estava morto em meus delitos e pecados, mas a graça me salvou, e o meio que foi usado para me salvar foi a fé, e essa fé não veio de obras, essa fé foi dom de Deus, presente de Deus, e hoje nós somos salvos por meio da graça, pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Mas aí continua no versículo 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitos suas, criados em Cristo Jesus, para as boas. Você pode repetir comigo? Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora eu já dei para você a colinha, certo? Então você vai repetir comigo. Porque somos sua, criados em Cristo Jesus para a boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então olha bem, não se glorie que a salvação veio pelas obras. Você não fez nada, nem eu. Porque se eu fizesse alguma coisa, eu achava que era o cara. Eu consegui, eu estou aqui no céu, porque eu sou o cara, né? Como diz o nosso irmão, que diz que o cara sou eu. Não, ninguém teve mérito pela salvação. Não foi nenhuma obra que eu fiz, não. Eu nem merecia. Você merecia? Não. Então não foi nenhuma obra que eu fiz, não. Eu dou 50% do meu salário para fazer boas ações, eu faço isso, aquilo. Não foi por isso. A salvação foi pela graça. A graça de Deus não foi por obras. Mas aí eu vejo como Deus é maravilhoso, porque aqui está o pacote de Deus completo. Ele vem, pela graça nos salva, usa, a base é a graça, usa essa ponte chamada fé, e aí diz, porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós. Olha, Deus preparou o pacote completo. A graça nos resgatou, nos salvou. A fé foi essa ponte, esse intermédio, e aí Ele nos criou com um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Não é salvou, está tudo bem, vou continuar. Não. Deus te salvou com um propósito. Entenda bem isso na tua vida. Salvo, sempre salvo, peraí. Cadê o resultado dessa salvação? Cadê o resultado daquilo que Deus fez na minha vida? Cadê o resultado da obra salvadora na minha vida? Por que Deus me salvou? Por que Deus me tirou lá do pecado, da lama? Por que Deus me resgatou sem eu merecer? Porque Deus, através de Cristo Jesus, pagou toda a minha dívida, rasgou a promissória, rasgou a duplicata e disse: você não deve mais nada. Por que Ele me comprou pelo seu sangue? Porque Ele tinha um propósito. Deus tinha um propósito. As obras são resultado da salvação através de Cristo Jesus. A salvação pela graça mediante a fé não exclui as obras, porque o resultado dessa salvação são as obras. O resultado são as obras. A fé é a raiz, mas quais são os frutos? É as obras.
A fé é a raiz, a graça é a raiz, mas o resultado, as obras, os frutos, são as nossas obras, a nossa vida, aquilo que somos. A graça é a causa, as obras são as consequências da obra que Deus fez na nossa vida. Então eu quero que você entenda, presta bem atenção, a graça é a base, a fé é o meio, e as obras são o resultado da salvação que Deus fez na nossa vida. Está dando para entender? A graça é a base, é o alicerce. A fé é o meio que nos trouxe salvação. E as obras são o resultado desta tão grande salvação na nossa vida. As obras. Nós não fomos salvos pelas boas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. Você não foi salvo porque você é bom, porque você fazia boas obras, não. Você foi salvo para fazer boas obras, para realizar boas obras. Então entenda bem, as obras é o resultado da tão grande salvação que Deus fez na minha vida por intermédio de Cristo Jesus, o meu Salvador e o meu Senhor. Então a fé, como diz a Bíblia, a fé sem obras é o quê? Morta. Eu tenho que mostrar o resultado dessa salvação. Qual que é o resultado dessa tão grande salvação? Não dá para compreender um crente que é salvo continuar do mesmo jeito, continuar com as mesmas práticas, continuar no lamaçal do pecado e do erro. Não dá para aceitar um crente que aceita que é salvo pela graça por meio da fé e continuar a produzir frutos que não são bons. Não, Deus não é incoerente naquilo que Ele faz, a obra que Ele faz, o pacote que Ele dá é completo. Isso é, eu sou salvo mediante a fé, e aí o resultado começa a acontecer na minha vida. Eu começo a ser diferente no meu procedimento. As obras começam a transparecer na minha vida. E quais são as obras, pastor? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu começo a mudar. Aquele homem rabugento, aquele homem encrenqueiro, começa a se transformar. Aquele homem que era bêbado, aquele homem que vivia na jogatina, ele começa a rejeitar a bebida, ele começa a se livrar dos jogos, ele começa a transformar esse semblante pesado num semblante de alegria. Ele começa a mudar a sua vida. Ele começa, antes os frutos não eram bons, os frutos eram ruins, mas aí começa a aparecer o fruto do Espírito. A obra redentora de Cristo Jesus começa a fazer efeito na minha vida. Eu começo a amar mais, eu começo a ser paciente mais, eu começo a ser benigno mais, eu começo a ser perseverante mais, eu começo a ser mais equilibrado. Antigamente se pisava no meu pé, eu não levava desaforo para casa, mas hoje pisa no meu pé, eu fico às vezes bravo, mas engulo e diz não, hoje eu sou uma nova criatura, o velho homem já se foi, e agora eu estou em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu começo a mudar a minha vida. As obras começam a me acompanhar, e estas obras glorificam a Deus e abençoam o próximo. Essas obras, esses frutos começam a exaltar o nome de Deus. O que eu quero dizer essa manhã: você não precisa ficar pregando na praça simplesmente e dizendo, você se não aceitar Jesus vai para o inferno. Não é isso. A vida é a melhor mensagem da cruz. Os meus frutos, a minha vida, o meu procedimento é uma mensagem que glorifica o nome de Deus. Eu não preciso entrar dentro do trem. Não quer dizer que isso é proibido, não. O que eu quero dizer
que a minha vida fala mais do que eu pegar o microfone, pregar no trem. Não, a minha vida, o resultado daquilo que a obra redentora de Deus fez na minha vida, é a melhor mensagem. Olha os frutos. Quem eu era? Quem era você? Aquele homem encrenqueiro, aquele homem bêbado, aquela mulher complicada, aquela vida destruída. Mas aqui diz o texto que Deus fez o pacote e Ele preparou as obras para nós. Está tudo preparado. Olha, eu vou te salvar por meio da fé, e aqui estão as boas obras. Deixa essas boas obras atingir a tua vida, porque você será diferente e a tua vida vai glorificar o meu nome, vai exaltar o meu nome. Então, aqui o Senhor esta manhã fala conosco que a fé e as obras andam de mãos dadas. Se eu sou salvo, quais são os frutos que eu tenho dado? Quais são as obras que eu tenho realizado? Será que você essa manhã, junto comigo, você não é grato por essa salvação? Sim ou não? É grato sim ou não? Diga sim, eu sou grato. Então começa a produzir frutos bons na tua vida. Quando você olha em Efésios, diz que Deus os escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Olha, não dá para aceitar se a pessoa é salva continuar do mesmo jeito. Não, eu nasci assim, eu fui criado assim, eu fui gerado pelo meu pai que era assim, o meu pai era desse jeito, a minha mãe era assim, eu sou assim. Não, só o Evangelho pode mudar a vida de alguém. Só o Evangelho pega um vaso, quebra ele em pedacinho e faz dele um vaso o quê? Novo. O Evangelho tem essa capacidade. Só o Evangelho tem o poder de transformar o caráter. Transformar o caráter. Você quer ser mudado na tua vida? Você quer mudar algumas coisas na tua vida? Deixa o oleiro te quebrar e te fazer um vaso novo. Deixa ele mudar a tua vida. Deixa ele realizar essa obra por completo, porque essa obra é completa. Deus não faz nada pela metade. Ele te salva pela graça mediante a fé para as boas obras, e Ele preparou essas obras para que andássemos nelas. Olha que coisa maravilhosa. Cadê o resultado? O que é santidade? É mudança, é se parecer com Deus. E a santidade é um processo. O que eu quero dizer aqui essa manhã, que você é salvo e amanhã você está um novo homem, uma nova mulher, totalmente não. Tem coisas que vão continuar na tua vida, é caráter. Agora a santidade é esse processo de Deus. A santidade é esse trabalhar de Deus. A cada dia Deus vai trabalhando na tua vida. Ele vai esculpindo alguma coisa na tua vida. Sabe aquela coisa? Aquele trabalho artesanal, demorado, que um profissional faz, que vai, esculpe, vai. Uma obra talvez de meses, talvez de anos. E assim a obra do Espírito Santo. Ele vai esculpindo, ele vai trabalhando. Ele entra no quartinho ali escondido e começa a trabalhar na tua alma, e começa a mudar. Aquilo que está escuro começa a aparecer uma luz, e vai indo. Quando você menos pensa, passa-se o tempo. Puxa, eu era assim, eu fazia assim, eu realizava assim, eu respondia assim, mas hoje eu sou diferente. O que aconteceu? A obra redentora, a santidade de Deus que está trabalhando na tua vida. Deus fazendo uma obra na tua vida, porque Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. As obras são a evidência da tão grande salvação que Deus fez na nossa vida. Agora essa manhã, você tem mostrado na tua vida as evidências dessa tão grande salvação? Você tem melhorado na tua vida? Quem te faz essa pergunta não sou eu, é o Espírito Santo essa manhã. Eu sou somente o canal dele. Será que essa salvação que alcançou a tua vida
por meio dessa fé que foi gerada por Deus em nós, tem feito em você mudanças de posturas, mudanças de comportamento? Será que quando você pisa na bola, você tem aquele termômetro chamado temor? Porque você continua sendo gente. Eu continuo de vez em quando dando umas pisadas com Deus, mas quando eu dou a pisada, vem aquele termômetro chamado temor. Eu pisei na bola com Deus. Eu preciso me consertar. Eu preciso melhorar nisso. Senhor, me ajuda. Ou será que você já perdeu esse temor? Porque se perder esse temor, aí é um grande problema. Por quê, pastor? Porque tudo que eu faço não traz em mim um constrangimento, uma tristeza. Eu pequei contra o Espírito Santo, eu pequei contra Deus. Você acha que tudo que você faz não tem nenhum problema, e aí é o grande problema. Será que Deus salva o crente para continuar do mesmo jeito? Será que essa salvação verdadeira alcançou a minha e a tua vida? Isso é uma pergunta que o Senhor faz a nós essa manhã. Será que essa salvação, pela graça, mediante a fé que me alcançou, não deveria mudar a minha vida? Deveria, porque aqui no pacote está dizendo que Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. Se eu continuar do mesmo jeito, essa salvação não me alcançou. Ela precisa me alcançar, porque essa salvação gera em nós boas obras. Essa salvação gera em nós bons frutos. Eu quero fazer aquilo que é vontade de Deus. Aqui Paulo, ele é profundo naquilo que ele compartilha conosco. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque fomos criados por Cristo Jesus para as boas obras. Qual que é o fruto que eu e você temos produzido? A raiz é a graça, é a fé. E qual que é o fruto dessa fé, dessa graça, dessa salvação? Que fruto eu e você temos produzido? Será que as pessoas, elas falam bem de nós? O que o teu esposo, o que a tua esposa, o que os teus filhos falam a respeito de você? Frutos. O que as pessoas que convivem com você falam de você e de mim? O que elas dizem ao nosso respeito? Será que eu tenho feito boas obras? Às vezes nós aceitamos Jesus e continuamos fazendo a mesma coisa. Não tem nenhum problema fumar, não tem nenhum problema beber, não tem nenhum problema praticar o sexo ilícito fora, não tem nenhum problema. O diabo é assim. Para ele não tem nenhum problema. O que ele disse para Eva: você vai conhecer o bem e o mal. Só que as consequências vêm. Só que o resultado vem. Se existe fraquezas em nós, porque todos nós temos fraquezas, nós temos um grande ajudador chamado Espírito Santo, que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Se existe uma fraqueza de mim, que se eu ver uma 51, dá vontade, eu vou fugir dela. Eu não posso ficar perto dela. Se a minha fraqueza é mulher, então eu vou fugir dela. Eu vou sair de perto. Se eu ver que existe maldade, eu que sou uma pessoa brincalhona às vezes, no meu trabalho, mas quando eu vejo uma pessoa interpretando diferente daquilo que eu estou fazendo, peraí, é momento de se afastar. Porque eu continuo sendo gente, né? Apesar que eu tenho uma carteirinha de pastor, que eu sou santo melhor do que ninguém, eu continuo sendo gente. Eu tenho que fugir da aparência do mal. As pessoas observam aquilo que fazemos. As pessoas veem as nossas atitudes. Não adianta, meu irmão, sair do trabalho e pegar um cigarrinho e fumar, porque as pessoas estão te observando. Mas esse aí não é crente? Ele não tem um padrão diferente de vida? Porque ele está
com um cigarrinho. Mas aquele que está no boteco tomando uma cachaça, ele não é pastor, ele não é presbítero, ele não frequenta aquela igreja. Ele não tinha que ser diferente. O mundo nos cobra, porque fomos feitos para caminhar debaixo das obras que Deus preparou para nós. Crente, o procedimento é diferente. Mas espera aí, esse camarada não é crente? Porque deram uma nele, ele já foi e deu a outra. Mas esse camarada não é crente? Porque estava o dinheiro lá, ele pegou e colocou no bolso. Mas esse homem não é crente? Porque ele não criou esse motim contra o dono dessa empresa? Mas esse homem não é crente, essa mulher não é crente? Porque ela fica falando mal de todo mundo aqui na vizinhança? Ele não é crente? Quais são os frutos que nós temos produzidos? Porque essa tão grande salvação foi planejada por Deus, executada por Jesus e aplicada pelo Espírito Santo na nossa vida. Essa manhã o Espírito Santo está falando conosco. Por isso que eu sempre gosto de pegar uma ceia para nos fazer pensar um pouco do nosso papel como cristão. Salvo, sempre salvo, vou continuar do mesmo jeito, vou continuar pecando, eu estou salvo? Não concordo. O resultado da salvação é o fruto que eu produzo. O resultado da salvação é as obras que eu realizo. Isso é o resultado da salvação. Se a minha vida está diferente, se as coisas mudaram na minha vida, peraí, isso é o resultado que a salvação produziu na minha vida, mediante a fé. Essa manhã, para um pouco e pensa. Existe alguma coisa que você entende que precisa melhorar? Você está no lugar certo, porque a igreja é pronto socorro. O Senhor tem um remédio para a tua alma essa manhã e dizer: olha, eu vou te ajudar nisso, porque eu quero que você produza frutos para a minha glória e para o meu louvor. Que a tua vida seja uma exaltação e uma glorificação do meu nome no meio dos homens. Que as tuas atitudes, que o teu procedimento, que a tua vida seja a glorificação de Deus. Não é por aquilo que eu prego, porque existe muita gente que prega e prega muito bem, mas os frutos não são bons. Existem pregadores espetaculares que faz o povo chorar, que são profissionais do púlpito, mas lá fora produzem frutos que não são bons. O verdadeiro cristão não é um excelente pregador somente, não é porque toca bem, porque prega bem, porque é um excelente diácono. O verdadeiro cristão, o resultado da sua vida são os frutos que ele produz, são as obras que ele realiza. Que as pessoas possam nos conhecer, não como um charlatão, não como um mulherengo, não como um mentiroso, não como um ladrão, não como um fofoqueiro, mas que as pessoas nos conheçam como homem de Deus e como mulher de Deus, e através disso o nome do Senhor será exaltado. Receba essa palavra ao teu coração esta manhã. Gostaria que você ficasse de pé. Vem aqui, pastor Noraldino. Eu quero que você fique de pé. Eu quero orar com você. O Espírito Santo me fez orar essa manhã, porque a Bíblia, ela é bem clara, diz assim: aquele que encobre os seus erros nunca prospera na vida. E por isso, essa manhã eu digo uma verdade para você. Você está patinando na vida, você não está deslanchando. Talvez tem coisas que estão ocultas, que precisam ser resolvidas com Deus, porque aquele que encobre nunca prospera. Mas o remédio vem. Mas aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Misericórdia. Feche os teus olhos agora. Existe algo na tua vida que precisa de um trabalhar do Espírito Santo? Porque quem executa essa obra, quem realiza essa obra é o Espírito Santo. O Espírito Santo que faz a obra. Jesus foi e tomou o nosso lugar.
mas quem realiza, quem faz a prática dessa obra, se chama Espírito Santo de Deus. Será que existe alguma coisa que o Espírito Santo precisa aplicar na tua vida? Existe alguma coisa que você ouviu essa palavra e você entendeu que você foi salvo mediante a fé, pela graça, mediante a fé, não pelas obras, mas que você foi salvo mediante a fé para realizar boas obras? Será que você tem produzido frutos que não agradam a Deus? Essa manhã é manhã de confissão na tua vida. Fala com o Espírito Santo aquilo que você precisa melhorar na tua vida. Você não precisa falar alto com ninguém, é você e o Espírito Santo agora. Diga para o Espírito Santo esta manhã: Espírito Santo, eu tenho essa fraqueza, eu estou produzindo esse tipo de fruto que não glorifica o teu nome. Espírito Santo, tira esse fruto da minha vida, para que eu possa produzir frutos melhores. Existe algo que você essa manhã está entendendo, porque o Espírito Santo está te incomodando aonde você está. Ele está falando com você, porque Ele quer que você mude, Ele quer que eu mude, Ele quer que nós melhoremos, Ele quer nos aperfeiçoar e viver na santidade, porque a santidade é um processo. Existe algo na tua vida que precisa de uma aplicação, de uma injeção, de um remédio dado pelo Espírito Santo esta manhã? Fala com Ele agora, compartilha com Ele agora aquilo que precisa ser melhorado na tua vida e na minha vida. Espírito Santo, nós ouvimos a tua palavra esta manhã e entendemos perfeitamente aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Senhor, se existe algo na nossa vida que precisa ser mudado, mude essa manhã, Espírito Santo. Começa a colocar esse remédio que vai trazer cura para nós. Começa, Espírito Santo, a trabalhar nessa área da nossa vida que precisa melhorar e se aperfeiçoar. Espírito Santo, começa a fazer a obra essa manhã na minha vida. Começa a dar o remédio para começar a curar essa ferida, essa fraqueza, essa fragilidade, esse fruto que não é bom na minha vida. Começa a fazer isso, Espírito Santo, esta manhã. Eu quero me parecer com Jesus. Eu quero expressar a santidade do Senhor no meio das pessoas que eu convivo. Eu quero que as pessoas me conheçam como homem de Deus e como mulher de Deus. Eu quero que as pessoas me conheçam pelas obras boas e pelos frutos bons que eu exerço na minha vida e que eu produzo na minha vida. Oh Senhor, que eu possa ser modelo para muitos, que eu possa ser referência para muitos, que muitos possam enxergar no meu casamento uma referência, que muitos possam enxergar na minha vida profissional uma referência de um bom funcionário, de um bom cidadão, de um bom patrão, que os vizinhos possam enxergar em mim um bom vizinho, que não é encrenqueiro, que não é fofoqueiro, mas que produz paz, que promove a paz, que traz paz aonde está. Oh Espírito Santo, nos ajuda, porque queremos nos parecer com o Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Você pode mais uma vez aplaudir Jesus?